Olá, bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje eu resolvi falar sobre cor. No módulo que vem, a gente vai apresentar os giz pastel e o carvão, né? Os giz pastel, eles são barrinhas e tem as cores como se fosse um lápis de cor, né? O giz pastel é em cores, não é igual o carvão que é só preto. Igual o grafite, por exemplo, que a gente tem visto até agora, a gente está vendo sobre o grafite, que é só uma cor, né? Então, como o giz pastel a gente usa cores, eu resolvi falar um pouquinho sobre o sistema de cores. Até para a gente entender aí, a gente começar a compor as nossas obras, quando a gente for compor em cores, seja com tinta, seja com lápis de cor, a gente já ter essa noção aí sobre cor. Eu acho bem importante a gente entender um pouco sobre as cores, né? Então, a gente vai começar a entender a questão de que a cor é uma sensação gerada pelo sistema visual quando este é estimulado pelas radiações luminosas que atingem nossos olhos, as quais emanam diretamente de uma fonte de luz ou do reflexo de um objeto. Nesse sentido, as cores não estão nos objetos, mas sim na luz que atinge nossos olhos. Resumindo, a cor é uma sensação luminosa transmitida pelo reflexo da luz em uma superfície aos nossos olhos, que por meio de um sofisticado mecanismo fisiológico a percebe como colorida. Assim, estudar a cor, os fundamentos da cor em si, são bem complexos, tá? A gente vai falar um pouquinho para a gente entender. Eu tentei simplificar ao máximo, mas qualquer dúvida estou à disposição, né? Vocês já sabem. Existem vários sistemas de formação de cores, que são chamados de síntese aditiva, síntese subtrativa e síntese partitiva. O que vai nos interessar, vocês vão já conhecer, é a síntese subtrativa, ok? Que é o sistema que a gente vai se basear. Mas eu vou apresentar para vocês os outros dois sistemas, que a síntese aditiva, conhecida também como sistema RGB, RGB é uma sigla que quer dizer Red, Green e Blue, que representa as cores no caso, né? Red, que é vermelho, Green, verde e Blue, que é azul, ok? Então, as cores vermelha, verde e azul violetado são suas cores primárias. Com elas a gente pode obter outras cores, mas nenhuma mistura permite obtê-las, porque elas são as cores primárias. Eu resolvi mostrar esses três sistemas para vocês, para justamente vocês conhecerem que existem outras cores primárias. Como assim existem outras cores primárias? Dentro de cada sistema desses que eu estou apresentando para vocês, são cores primárias diferentes, vocês vão já entender. Por exemplo, gravem aí, por exemplo, do sistema RGB, né? Esse síntese aditiva. As cores primárias são vermelho, verde e azul. Na síntese partitiva, é a síntese utilizada para pigmentos transparentes ou feitos por mistura ótica, que, por exemplo, aí são usadas em impressoras, outdoor, tinta aquarela, entre outros. Suas cores primárias, as cores primárias da síntese partitiva, são o magenta, o amarelo e o ciano. E a sua combinação
em teoria, produz o preto. Essa síntese partitiva foi usada como base é a base do sistema CMYK, que surgiu nos processos gráficos e computacionais. CMYK é a abreviatura do sistema de cores formado por ciano, né, que é pela letra C, magenta, amarelo, que no caso como é em inglês é yellow, né, e preto. Mas o preto está simbolizado pela letra K, quer dizer key, o que significa chave em inglês. A inclusão do preto no sistema ocorreu pela necessidade de corrigir e ampliar o efeito de profundidade e de sombra, pois apesar de teoricamente a combinação de ciano, amarelo e magenta resultar em preto, os pigmentos não resultavam em uma cor preta, mas sim em cinza escuro. E, por último, e o mais importante, na verdade, é a síntese subtrativa. É a síntese utilizada para pigmentos opacos, como tintas a óleo, acrílica, guache, entre outras. Suas cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Você pode perceber, se você pesquisar no Google aí, quais são as cores primárias. Ele vai dar essas três cores aí, que são vermelho, amarelo e azul. E com esse sistemas de cores subtrativos, esse sistema subtrativo é o que a gente vai se basear pelas explicações que vai seguir aqui nessa aula, ok? Vamos colocar assim que é o sistema que a gente mais usa nas artes, por causa das tintas e tal. Vamos colocar assim, tá? Claro que vocês podem observar nos exemplos que eu segui aí, que eu dei, que cada um tem uma finalidade, né? E aqui, como a gente o sistema que a gente usa aí para as tintas e tal, eu resolvi me basear por ele. Mas claro que existem infinitas possibilidades de a gente aprender aí sobre as cores, né? E aqui já é um passo para vocês já irem pesquisar, ver em relação a esses outros sistemas, para que serve, como serve, e enfim. Mas hoje a gente vai se basear por esse aqui, que vamos colocar que é o mais... Vamos falar assim, não sendo, mas é o mais comum, vamos colocar assim, né? Que quando a gente pesquisa aí, a gente vai ver que as cores que ele dá as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Então, o que a gente vai... Só um momento. Só verificando aqui os tópicos agora. Tá. Agora a gente vai ver a classificação das cores. A gente já aprendeu aí esse sistema, né? Agora a gente vai ver aí como as cores são classificadas, ok? A cor é uma sensação luminosa transmitida pelo reflexo da luz em uma superfície aos nossos olhos, que por meio de um sofisticado mecanismo fisiológico percebe como colorido. Isso a gente já sabe. Tá, beleza. Agora, uma primeira classificação da cor que nos permite melhor estudá-la é a questão das cores primárias, secundárias e terciárias. Essa classificação se baseia na maneira de criarmos a cor, seja por meio da luz, dos pigmentos, enfim. Em resumo, a gente pode definir como as cores primárias são cores puras que não podemos obter por meio de misturas. Então, não tem como você misturar uma tinta com duas cores de tintas para resultar uma cor primária, no caso um vermelho, por exemplo. Não existe. As cores primárias são as cores puras.
É a partir delas que se cria as outras cores, como as cores secundárias, são as cores obtidas pelas misturas de duas cores primárias. Por exemplo, o vermelho e o amarelo cria uma cor secundária que é a laranja, certo? E as cores terciárias? As cores terciárias são obtidas pela mistura de uma cor secundária com uma cor primária. Por exemplo, vamos pegar aqui uma primária amarelo com uma secundária verde, dá esse amarelo esverdeado, né? Aqui também, essa primária aqui, o azul com violeta, que no caso para mim é roxo. Uma secundária dá esse azul arroxeado, enfim. Essas são as cores primárias, secundárias e terciárias. Primárias são puras, secundárias são resultantes de duas primárias e as terciárias são resultantes da primária com a secundária, que resulta terciária. Beleza? Depois a gente entender. Cada cor tem uma cor oposta, que também é chamada de cores complementares. São as cores opostas no círculo. São essas cores opostas uma à outra no círculo cromático. Aqui tem esse exemplo amarelo. Qual é a cor oposta do amarelo? Quer dizer, diferente do amarelo, é o roxo, violeta. Por exemplo, vermelho. Qual é a cor oposta ao vermelho? O verde. Enfim, assim por diante. Então, as cores complementares são as cores opostas, ok? Opostas no círculo cromático. A gente tem as cores complementares diretas, que são, por exemplo, aqui, o amarelo com roxo. E a gente também tem as cores complementares indiretas, que são, por exemplo, deixa eu pegar uma cor, o amarelo com azul, por exemplo. O amarelo e o azul são cores complementares, certo? As cores complementares são as cores opostas dentro do círculo cromático. São cores opostas. As cores opostas são chamadas de complementares, são as cores opostas do círculo cromático, ok? E também temos as cores análogas. As cores análogas são as vizinhas, vamos dizer assim. Por exemplo, o rosa. Quais são as cores análogas? Essas cores que estão ao lado, né? Por isso que são as vizinhas. Então você vê que você seguiu o círculo cromático, ele vai como se fosse, lembra do degradê? É como se fosse isso, mas em cores. E aqui é como se fosse o contraste das cores. Deu para entender? Vizinhas, opostas, opostas, vizinhas, beleza? Outra percepção que o círculo de cores nos traz é das cores quentes e frias. As cores quentes são aquelas nas quais predominam amarelo e vermelho.
Essas são as cores quentes, basicamente. Em oposição, temos as cores frias, nas quais predomina o azul, né? O verde amarelado e o violeta, por exemplo, junto com os amarelos e vermelhos, ele vai parecer mais frio, ao passo que junto aos azuis, ele vai parecer mais quente, tá? Então, tá. Aqui a gente vai ver que nossa percepção de cor envolve três características ou parâmetros básicos que a identifica: o matiz, o valor e o croma. Matiz se caracteriza como a variante do comprimento de onda da luz direta ou refletida, percebida como vermelho, amarelo, azul e demais resultantes das misturas dessas cores. Em linguagem corrente, a palavra cor é empregada como sinônimo de matiz, ok? E o valor? Valor, luminosidade ou brilho, tá? São termos utilizados para designar o índice de luminosidade da cor. O matiz pode ser escurecido ou clareado. Deu para entender? É o índice de luminosidade da cor. A matiz é como se fosse o sinônimo, na verdade, cor é empregada como sinônimo de matiz, né? Então, são as cores. A matiz simboliza as cores. O valor é a luminosidade, a cor pode ser escurecida ou clareada, né? O escurecimento desse valor, luminosidade e brilho, é a variação de matiz obtida pela adição de preto, que é o escurecimento pela adição de preto. E o clareamento é a variação de matiz obtida pela adição de branco. Matiz, valor e o croma, né? O croma refere-se à saturação percebida como intensidade da cor. O croma refere-se à saturação percebida como a intensidade da cor. Pode ser mais intenso ou mais fraco. Ok? Estágio em que o vermelho apresenta-se mais vermelho, equidistante do azul e do amarelo. Quando uma cor apresenta alto índice de cromaticidade, é comumente chamada de cor viva. Quanto mais croma, mais cor. Quanto menos croma, menos cor. Ok? Deu para a gente entender um pouco aí sobre as cores, né? As cores frias, cores análogas. O principal que vocês têm que gravar é esse sistema, que as cores primárias se baseia no vermelho, amarelo e azul. As cores primárias são as cores puras, as cores secundárias são as cores resultantes das primárias e as terciárias são resultantes da primária com a secundária. Complementares são as cores opostas, as análogas são as vizinhas. As cores quentes puxam mais para o lado do vermelho, as cores frias puxam mais para o lado do azul. E o valor, o matiz e o cromo. O matiz é como se fossem as cores, o valor é como se você fosse clareando a tinta com branco ou clareando a tinta com preto. Ou, aliás, escurecendo a tinta com preto, por exemplo. E o chroma é essa saturação da cor, quando está mais vivo ou quando está mais opaco. Ok? Por hoje vai ser somente isso. Eu acho que agrega muito aí ao nosso curso, né? Ao nosso projeto aí de produção de desenho artístico. Eu acho que é muito válido até para o próximo módulo que a gente vai ver sobre giz pastel. Então a gente vai usar cores
E para usar nas nossas composições aí vai ser bastante importante a gente ter entendido um pouco sobre as cores, tá? Se eu falei muito rápido e você perdeu alguma coisa, um raciocínio, você pode voltar o vídeo e assistir de novo, tá? Eu acho que deu pra gente entender um pouco aí sobre o que a gente tem que aprender sobre o principal, né? Sobre as cores. Esse exemplo aqui, esse círculo chama-se de círculo cromático e por ele a gente se baseia para a gente ter essa noção aí das cores opostas, as cores secundárias, né, as análogas. Então, existem círculos aí também que tem variações até de tom. Então, dê uma pesquisada aí na internet para dar essa agregada ao conhecimento, ok? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.